Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, graças a Deus, mais uma manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Desde já quero deixar um convite para você, hoje às 8 horas da noite, na Igreja Casa na Rocha, nós teremos uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vem estar conosco hoje, quarta-feira, 20 horas, na Doutor Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná, aqui pertinho da Unitron, Anhanguera, Posto Brasil. Estamos aqui de portas abertas para te receber com muito carinho, com muito amor, na nossa comunidade, na nossa Igreja Casa na Rocha. E também às 2h30 da tarde, às 14h30, teremos um culto de oração, de intercessão. Se você puder, tiver disponibilidade de estar orando conosco em favor de toda a nossa cidade, região, das necessidades gerais da igreja, vem estar conosco, quarta-feira, 2h30, culto de oração, intercessão. E à noite, às 20 horas, nós temos um culto de celebração, uma noite de fé, de graça, de unção aqui na Igreja Casa na Rocha. Então vamos lá, depois desse convite, maravilhoso, vamos lá continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo fiel aos propósitos divinos, no seu nascimento, na sua vida, na sua obra, no seu ministério, vida exemplar para cada um de nós, a morte e a ressurreição, a ascensão aos céus, e hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Nós estamos aqui no final do Evangelho de Marcos, capítulo 15, 42 a 47, é o que nós vamos ver agora diante do Senhor. Preste atenção. A Bíblia diz: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, que era o governador romano, que estava sobre a terra da Palestina, uma colônia, uma província de Roma, que era a terra de Israel, e pediu o corpo de Jesus para Pilatos ali, o governador. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, ou seja, Jesus já estivesse morto. Lembrando sempre que Jesus foi crucificado às 3 horas da tarde, e na hora sexta, e foi morto, o seu último suspiro aproximadamente aconteceu na hora 9ª, umas 6 horas da tarde, na viração do dia. E Pilatos se maravilhou, isso aconteceu na sexta-feira, a morte de Cristo. E Pilatos se maravilhou de que Jesus já estivesse morto. E chamando o centurião, que era o chefe, uma espécie de capitão da guarda romana, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido Jesus de Nazaré. E tendo-se certificado pelo centurião que Jesus já havia morrido, deu o corpo a José de Arimateia, conforme diz o texto sagrado, no versículo 43, era um senador honrado daquela província. 46, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, ou seja, envolveu o corpo de Cristo, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Olha só, Jesus foi enterrado dentro de uma caverna que era selada, ou seja, lavrada, fechada, com uma pedra, uma rocha. E revolveu uma pedra para que a porta do sepulcro lavrasse, selasse ali o sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então as mulheres que sempre estavam ali aos pés de Jesus, inclusive na crucificação, observaram tudo aquilo que aconteceu com o corpo de Cristo. Nós vemos aqui testemunhas oculares da morte de Jesus, estavam ali aos pés de Jesus, com os principais da sinagoga, escribas, fariseus, herodianos, toda aquela cúpula judaica que estava fazendo zombaria de Jesus na cruz, mas após a morte de Cristo na sexta-feira, no sábado, então nós vemos aqui pelo texto sagrado, que José de Arimateia pede, após a morte de Jesus no sábado, o corpo de Jesus para que preparasse e fosse sepultado numa caverna, ali num local específico, que era selado com uma pedra. Isso era normal, naquela época se fazia isso, se colocava, e Jesus foi morto, pelos soldados romanos, ali na cruz, todo aquele processo que a gente já sabe, toda aquela situação envolvendo os principais da sinagoga, passou pela via cruzes, todo aquele sofrimento por amor a nós,
pendurado no madeiro, ficou aproximadamente 3 horas ali sofrendo, agonizando, recebendo sobre si os nossos pecados, como nós vimos no nosso último encontro. Mas é tremendo que nós percebemos aqui o cuidado de José de Arimateia, um homem que temia a Deus e se preocupou com o corpo de Jesus. E aqui nós temos uma grande lição. Será que nós, é claro que ali José de Arimateia se preocupou com o corpo literal, físico de Jesus, mas trazendo para nós hoje, que tipo de ensinamento nós podemos trazer, já que o corpo de Cristo simboliza o quê? A igreja. O corpo de Cristo hoje é a igreja, os membros da comunidade cristã ao longo dos séculos, ao longo das eras, aqueles que firmaram uma aliança, um compromisso com Jesus, aqueles que, independente de placas, denominações, credos, doutrinas ali tão diversas, principalmente nas questões secundárias da fé cristã, têm a mesma fé, o mesmo coração, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E a pergunta que o Espírito Santo quer nos fazer nessa manhã é: o que nós temos feito com o corpo de Cristo? Será que temos ofendido, caluniado, dado mau testemunho, desonrado? Ou temos sido como José de Arimateia, cuidadoso, pegou o corpo de Cristo, envolveu num véu ali especial? Temos realmente nos dedicado ao corpo de Cristo? Temos nos dedicado, claro, não ao corpo físico, voltando a falar, mas ao corpo místico de Jesus, o corpo espiritual, a igreja, os santos. Cada pessoa, cada ser humano é valoroso, ainda mais na família da fé, na nossa comunidade local. Cada irmão é precioso, cada ser humano é precioso, precisa ser cuidado, precisa ser envolto com muito amor, com muito cuidado, com muito esmero, assim como José de Arimateia cuidou do corpo natural, físico de Jesus. Eu e você, creio que é a grande lição desse trecho da palavra. Precisamos ser zelosos com o corpo de Cristo, que hoje é a igreja. Cuidarmos, amarmos, respeitarmos, exercermos graça, generosidade, misericórdia, perdão, resolução de conflitos, de problemas, não ficar como muitos crentes hoje, ficar batendo boca, arrumando confusão, gerando distúrbios no seio da igreja, no meio do corpo de Cristo, gerando problema em vez de ser como José de Arimateia, alguém que resolveu uma questão. O corpo de Cristo não poderia ficar lá pendurado, apodrecendo, estragando, não, até porque isso não ia acontecer. A palavra profética diz que nenhum osso seu se quebraria e o seu corpo não se deterioraria. Por quê? Porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou e ele era o Cordeiro de Deus perfeito que tiraria o pecado do mundo. Então Deus não permitiria isso, Não permitiria que o corpo de Cristo fosse lançado ao léu de qualquer maneira, não, precisaria ser cuidado. E o Espírito Santo trabalhou na vida desse homem, José de Arimateia. As mulheres zelosas estavam ali aos pés de Jesus, observando tudo aquilo que havia sido feito, e ele não temeu Pilatos, não temeu desagradar pessoas, temeu ao Senhor e quis agradar a Deus cuidando do corpo de Cristo. Então você, nós, cuidemos do corpo de Cristo, cuidemos da igreja do Senhor Jesus, cuidemos de cada um dos santos não porque são perfeitos, mas que foram separados para um propósito. Cada pessoa que nasceu de novo, entregou sua vida, seu coração para Jesus é especial. Todo ser humano é especial para Deus, mas em especial para nós, da família da fé, precisamos valorizar ainda mais os nossos irmãos que fazem parte, são membros do corpo de Cristo, independente de placas, de diferentes credos secundários, aqueles que têm um só coração, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, precisam ser valorizados, amados e cuidados, assim como José de Arimateia cuidou do corpo de Jesus. Cuide dos seus, da sua família natural, esposa, seus filhos, dos seus parentes. Honre o seu pai e sua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. E não só isso, querido, honre os seus irmãos da fé, da família de Deus. Hoje nós vemos muita desonra, muita fofocaiada, muita violência, muita confusão no corpo de Cristo, no seio da igreja. Não, Deus te chamou para ser um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque estes herdarão
a terra, né? Esses herdarão o reino dos céus, esses serão bem-aventurados, abençoados. Deus nos chamou para sermos pacificadores, tá bom? Então, procure entender e compreender tudo isso que nós acabamos de ler. Procure seguir esse exemplo de José de Arimateia, por mais que era um senador proeminente, famoso, deixou o seu status social, a sua posição ali social, política, para agradar a Deus, para servir o corpo de Cristo, para servir o próprio Cristo, mesmo que estivesse morto, assim o fez, o honrou, o envolveu num véu e o sepultou de forma digna, de forma maravilhosa, de forma extraordinária, e o seu nome ficou registrado na história do cristianismo como alguém que cuidou do corpo de Jesus. Que sejamos lembrados pelas pessoas ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, e se morremos até depois da nossa morte, de alguém que amou a igreja, de alguém que amou o corpo de Cristo, de alguém que amou os irmãos, de alguém que foi servo de todos, de alguém que serviu em amor e graça, refletindo o amor, a compaixão e as misericórdias do nosso Senhor e do nosso Salvador, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Quero mandar um abraço para o Isidoro, a Isabel Sanches Brito, Laércio Robles, querido, precioso, estivemos orando por você, a Maria Rosa também, a Dórica Amaro, a Luana Campos, o Max Alves Pirces, oi Max, um abração, a Dolores Conaccioni, a Fabi Franchini, o Fábio Avarenga, todos os nossos irmãos que estão online conosco. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir essa palavra e também serem tocados pelo Senhor de forma toda especial. Não esqueça, hoje 2h30, reunião de oração, e à noite às 20 horas o nosso culto, noite da fé, noite de busca pelo Espírito Santo, algo especial de Deus tem para você, tá bom? Dr. Camargo 4555, aqui no centro, perto do Posto Brasil, Viação Moarama, na frente da Unitron, Anhanguera, escritório perfeito. Estamos aqui do ladinho, Igreja Casa na Rocha, louvado seja o nome do Senhor. Aguardo você, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. E os nossos cultos agora, nós estamos transmitindo através do YouTube, youtube.com/PR Giovanni, os nossos cultos online. Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Se você também quiser contribuir, se engajar conosco através de dízimos e ofertas, aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir, exercer a sua generosidade, o seu amor, a obra do Senhor, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Louvado seja o Senhor, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, encerramos agora essa devocional, essa reflexão, à luz da Tua presença, que possamos ter o mesmo coração zeloso, cuidadoso de José de Arimateia. Alguém que não deixou o Teu corpo, ó Deus, ao léu, mas sim cuidou do corpo ali morto de Cristo, Pai. O envolveu com o véu, o sepultou de forma digna. Ó Deus, com tudo isso aprendemos que, assim como José de Arimateia cuidou do corpo de Cristo, eu e os meus irmãos, aqueles que me ouvem, ó Deus, aqueles que escutam a Tua palavra, precisamos zelar e cuidar do corpo de Jesus, não mais físico, material, porque Ele já está ressurreto no céu, ali assentado à direita de Deus Pai, mas de forma mística e espiritual. O corpo de Cristo são as pessoas que fazem parte, os membros do corpo de Cristo, do povo de Deus, da família eterna de Deus nessa terra. Pai, que possamos cuidar dos nossos irmãos, zelarmos uns pelos outros, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, honrarmos uns aos outros, vivermos uma vida digna, um testemunho fiel do Evangelho de Jesus de Nazaré. A cada dia amarmos as nossas famílias, os nossos entes queridos, aqueles que estão perdidos lá fora. Pai, possamos compreender que a maior riqueza nesse mundo é ganhar almas para Jesus, é fazer amigos com os recursos dessa terra, para que possamos, ó Deus, encontrá-los nas mansões celestiais e celebrarmos todos juntos, ó Deus, naquele grande dia, o triunfo, a vitória de Jesus de Nazaré, o noivo do corpo de Cristo, o noivo, ó Deus, que vai casar com a noiva, a igreja de Jesus,
após o arrebatamento da igreja, na grande celebração das bodas do Cordeiro, conforme ensina a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa cada irmão, Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura os teus filhos em todas as coisas, manifesta o teu poder e a tua glória. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, um abraço. Deus abençoe. Valeu, Dani, um abraço, querido. Deus seja contigo, queridão, um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.